Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos iniciar o estudo de figuras de linguagem, né? O nosso trabalho, o nosso caderno trabalha com a parte de estilística. Nós temos as figuras de sintaxe, as figuras de pensamento e as figuras de palavras. Então, a ideia hoje é trabalhar com as figuras de palavras e as figuras sonoras, tá? Então, deixe eu compartilhar com vocês aqui essa parte teórica, né? E nós vamos desenvolver, então, sobre isso. Então, vamos lá. Para que a gente possa falar sobre as primeiras figuras de linguagem, a primeira coisa a fazer é lembrar que existem, basicamente, dois níveis de linguagem, né? A linguagem pode ser denotativa ou pode ser conotativa. Denotativa é a linguagem dicionarizada. É quando nós usamos a palavra em sentido literal, no sentido que o dicionário traz. E conotativa é quando o sentido é figurado. Não é inteligente nós dizermos que a denotação é o sentido real, né? Gente, os dois são reais. A questão é que são reais em níveis diferentes, certo? A denotação é o sentido literal, é o sentido dicionarizado, e a conotação é uma linguagem segunda, né? É uma linguagem polissêmica. Quando se quer dar uma dimensão mais subjetiva àquilo que se diz, usa-se a linguagem conotativa. Bom, quais são os grupos de figuras de linguagem? Existem as de palavras e as sonoras, que nós vamos trabalhar hoje, existem as de pensamento e existem as de sintaxe. Isso explica por que nós não podemos, quando vamos justificar uma situação de linguagem figurada, justificar sempre dizendo que é porque a palavra está em sentido figurado. Gente, a palavra está em sentido figurado se a figura for de palavra, né? Aí sim a palavra está em sentido figurado. Agora, por exemplo, vamos imaginar que a frase fosse assim: ele enriqueceu por meios ilícitos. Se você procurar cada uma dessas palavras no dicionário, você vai encontrá-las exatamente com o sentido que elas têm aí. Então, esse ele, por exemplo, está no lugar de um nome masculino, João, Pedro, Antônio. Enriqueceu, ganhou dinheiro por meios, por métodos ilícitos, desonestos. Ou seja, nenhuma palavra está em sentido figurado. Por outro lado, dizer ele enriqueceu por meios ilícitos é um jeito menos agressivo de dizer que ele é um ladrão, por exemplo, que ele é um indivíduo desonesto. Então, essa frase, ela não mexe com o sentido da palavra, ela mexe com a manifestação da ideia. Não é à toa que isso aí é uma figura de pensamento. É algo que nós vamos estudar na semana que vem, que se chama eufemismo. Então, a palavra está em sentido figurado quando a figura é de palavra, certo? Isso explica por que você estuda um grupo de cada vez, certo? É importante que você conheça a figura, conheça o grupo a que ela pertence, principalmente porque, em muitos casos, o autor ou determinado movimento literário faz uso daquela figura, certo? Há figuras que suscitam esse tipo de questionamento. Então, é importante que a gente saiba isso, tá? Então, no caso das figuras de palavras, duas figuras são muito importantes. Geram questões, assim, bastante aprofundadas nos exames. É a metáfora e é a sinestesia. A metáfora é uma figura próxima da comparação. Grosso modo, comparação é quando se coloca a conjunção no meio e metáfora é quando a conjunção não está lá. Então, se eu falar, por exemplo, ele é forte como um leão, isso é uma comparação. Se eu disser ele é um leão, isso é uma metáfora. Então, grosso modo, é isso. Agora, a metáfora, e a gente precisa desenvolver isso um pouquinho mais, a metáfora é uma figura muito mais expressiva do que a comparação, né? Imagine que se você diz a alguém, ele é um leão, a pessoa consegue imaginar que ele é forte, que ele é grande, que ele é raivoso, que ele é peludo, tá certo? Enfim, é possível pensar uma porção de coisas, né? Por quê? Porque todas elas estão implícitas na ideia da metáfora.
Isso significa que a metáfora expressa mais. Isso explica por que a metáfora é uma figura tão utilizada em épocas em que existe muita repressão. Por exemplo, na época do Barroco, quando a gente estuda Barroco, nós temos a impressão de que a antítese e o paradoxo são as figuras mais importantes do Barroco. Mas isso é mais ou menos verdade, não é? Porque nós temos, na verdade, antíteses e paradoxos formados a partir de metáforas. Por exemplo, você pensa naquele poema do Gregório de Matos: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Vejam bem, cada verso tem um paradoxo, tudo bem, mas cada paradoxo é formado a partir de metáforas. Quando ele fala em ardor em firme coração nascido, esse ardor é referência a fogo, e fogo é referência a amor carnal. Então ele vai falar de amor carnal por meio do fogo. Quando ele fala pranto por belos olhos derramado, essa ideia da água é o amor espiritual. Incêndio em mares de água disfarçado. Veja que esse paradoxo, essa construção de ideias contrárias, essa figura de pensamento, é feita a partir de metáforas. Se você se lembrar de que o período barroco é extremamente marcado pela ação da Inquisição, você consegue entender, né? Por que a metáfora é uma figura tão forte na época do barroco. Olha essa frase que aí está: meu cartão de crédito é uma navalha, corta com uma navalha. Né? Olhem esses versos de Vinícius de Moraes. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, da rosa radioativa, estúpida e inválida. A explosão da bomba de Hiroshima é comparada a uma rosa, certo? E aí, o que nós temos? O desvirtuamento da metáfora. Rosa, normalmente, é metáfora para coisa boa. Em Drummond, por exemplo, em A Rosa do Povo, a rosa é metáfora de esperança. Nos poetas românticos, a metáfora da rosa normalmente tem a ver com o amor, por exemplo, né? Enfim, com a delicadeza feminina, não é? E aqui, essa rosa, como o próprio Vinícius vai dizer ao longo do poema, é uma anti-rosa, né? Porque o formato da bomba atômica, quando explode, é a rosa que desabrocha, certo? Então, é uma rosa que não é símbolo de vida, mas é símbolo de morte. Então, nós temos uma espécie de atomização, né, da metáfora, uma desconstrução dela. A comparação já é mais explícita, né? Ela tem a conjunção. Olhem esses versos de Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora. Então, esse como que aí está, né, estabelece a comparação. Olhem a continuação do poema. De desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Então, esse poema, O Desencanto, de Manuel Bandeira, começa com uma comparação. E ele continua alternando metáfora com comparação. Olhem isso. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Repare, nós temos 4 metáforas seguidas. E o Bandeira encerra o poema com uma comparação. E nesses versos de angústia rouca, assim nos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então ele vai terminar o poema com a comparação. Então, o que muitas vezes acontece num texto é uma alternância de recursos estilísticos, não é? E Manuel Bandeira faz isso nesse poema. Ele alterna a metáfora, né, muito mais forte, muito mais densa, com as comparações. Outra figura de palavra é a catacrese. Se a metáfora ela pode trazer para vocês uma série de perguntas de análise de texto, que remontam ao movimento literário e tudo mais, a catacrese não. De verdade verdadeira, a catacrese é uma metáfora morta. Ela surgiu inicialmente
como metáfora. Mas por falta de um termo que designasse aquele objeto na língua, né, ela passou a fazer parte dela. Então, o uso da catacrese não denota criatividade de quem a utiliza, denota domínio de idioma. Então, quando isso aqui aparece nos exames, no máximo, aparece para você reconhecer. Olha o caso da perna da mesa. Nós chamamos isso aqui de perna da mesa porque não há outra palavra para isso. Até tem uma brincadeirinha aqui, não é uma perna mesmo, né? Mas, na verdade, o nome que recebe é esse. Olha o céu da boca, gente. Não é céu, né? Mas a gente só chama isso assim. Olha a boca da garrafa, olhem a tromba d'água, né? Então, são expressões que surgiram como metáforas, mas passaram a fazer parte do idioma. Agora, não são só essas, né? Asa da xícara, leito do rio, braço do sofá. Cuidado com algumas catacreses mais escondidas. Por exemplo, embarcar no avião. A palavra embarcar significa originalmente entrar num barco. Mas não existe um verbo para cada meio de transporte, não é? Então você embarca no avião, embarca no automóvel, embarca na bicicleta, não é? Então esse embarcar também é uma catacrese. Enterrar o prego no dedo, também. Enterrar originalmente é dentro da terra, mas enterra-se em qualquer lugar, tá certo? É isso, tá? Sinestesia. Essa é a outra figura muito, ultra, mega importante. A palavra sinestesia significa o contrário de anestesia. Anestesia é a ausência de sensações. Sinestesia é a combinação de sensações, é a combinação de sentidos. Não é à toa que a sinestesia é uma figura muito utilizada pelo poeta simbolista. A proposta do simbolismo é buscar um conhecimento intuitivo do mundo, não é? Enquanto realistas e naturalistas buscaram um conhecimento cientificista do mundo, os simbolistas buscaram um conhecimento intuitivo. Então, eles partiam do princípio de que tudo aquilo que existe tem cor, tem cheiro, não é? Tem forma. Então, eles passam a buscar um conhecimento do mundo, conhecendo essas sensações todas que os objetos, que as coisas, que os espaços proporcionam. Então, toda vez que nós misturamos os sentidos, nós temos sinestesia. Olha esse aqui, por exemplo. Já senti o cheiro doce da liberdade. Então, mistura-se a sensação olfativa com a sensação gustativa. Olhem essa, né? Dirigiu-me uma palavra amarga. Né? Olha lá. Uma sensação visual, que é da palavra, com a sensação amarga e fria, né? Uma sensação gustativa e uma sensação tátil. Ela deixou-se envolver pelo cheiro doce do perfume, novamente, olfativa e gustativa, né? Olha essa, sinestesia é o gosto do seu cheiro doce aos olhos de quem te beija. Essa expressão cheiro doce também é sinestésica. Chuvinha de água viva, esperançando, esperneando luz com gosto de mato, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Então você tem uma mistura de coisas aí, não é? Visual, gustativa, não é? Belíssimo texto de Mário de Andrade. Então, o que é a sinestesia? É a busca de um conhecimento sensacionista do mundo. Sensacionista, por meio das sensações, tá? Antonomásia. Antonomásia é quando, em vez de se chamar alguém pelo seu nome, chama-se por algo, por uma expressão pelo qual ele ficou conhecido. Por exemplo, em vez de falar em Margaret Thatcher, chamá-la de Dama de Ferro, por exemplo. Em vez de falar em Michael Jackson, falar do Rei do Pop, por exemplo. Né? Em vez de falar de Fernanda Montenegro, primeira dama do teatro brasileiro. Né? Enfim, Judas, não é? Como traidor, fazendo referência aí a Judas Iscariotes. Não é? Em vez de falar em Castro Alves, poeta dos escravos, em vez de falar em Gonçalves Dias, cantor dos índios. Enfim, a antonomásia também não é criada por nós. Veja que a sinestesia é criada por nós, é criada pelo poeta. A metáfora é criação do poeta. A antonomásia
ela é uma expressão que acaba fazendo parte da cultura, certo? Então, também aparece nos exames como uma forma de reconhecimento, tá? A metonímia é a troca de uma expressão maior por uma expressão menor. Então, por exemplo, em vez de você dizer respeite a mim, respeite meus cabelos brancos. Então, é a troca da parte pelo todo, né? Eu uso sempre Bombril. Vocês já repararam que a pessoa compra Bombril, mesmo que ela esteja comprando a Solan, né? É a marca pelo produto, certo? É como leite moça, que virou sinônimo de leite condensado, leite ninho, que virou sinônimo de leite em pó, né? Olha outro exemplo da parte pelo todo. Não resistir aos apelos daquela meiguice, né? Ganharás o pão com o suor do teu rosto, ou seja, consequência pela causa, né? Então, são várias situações de troca, né? Que também, na maioria das vezes, não designam criatividade da nossa parte, né? Uma ou outra, mas elas acabam fazendo parte do cotidiano, tá? Então, esse primeiro grupo é o que a gente chama de figuras de palavras. Para encerrar a abordagem de hoje, figuras sonoras, né? As figuras sonoras é quando a preocupação do indivíduo ao escrever é com a musicalidade, certo? Não com o sentido que a palavra tem, mas é em gerar musicalidade. Isso explica por que os artistas simbolistas também gostam das figuras sonoras. Já que eles buscam um conhecimento sensacionista do mundo, a música, por ser uma arte extremamente abstrata, né, ela só pode ser ouvida, as figuras sonoras são uma forma de expressar isso. Então, a literação, aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. Vamos mostrar cada uma delas para vocês, tá? A aliteração, repetição de sons consonantais. Gente, não é repetição de consoantes, é repetição de sons consonantais. Se você pega um verso com a palavra casa, que se escreve com S, azar, que se escreve com Z, e exame, que se escreve com X, casa, azar e exame, mesmo que com letras diferentes, né, o som é o mesmo. O que vale é o som, certo? Fogem fluidas fluindo a fina flor dos fenos. Olha a repetição do som fê, né? Que a brisa do Brasil beije e balança, mesma coisa, né? Leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita, esperando parada pregada na pedra do porto. Então, toda essa repetição sonora não tem como objetivo passar uma informação, mas tem como objetivo reforçar a musicalidade do verso. Os trava-línguas, de modo geral, eles trabalham com as aliterações, como essa que está na tirinha, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Chama-se a atenção justamente pela repetição consonantal, tá? Assonância, repetição de sons vocálicos, não é? É o eco do som vocálico. Por exemplo, essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Repare, às vezes a repetição vocálica acontece no final, formando uma rima. Mas veja que nem sempre, né? Às vezes a repetição é interna, certo? Às vezes é no começo do verso, então, ou no começo da palavra. Então, nem sempre a repetição sonora vai acontecer, seja no começo, seja no fim, enfim, isso pode ser variado, tá? Olha esse poema de Manuel Bandeira, né, que é baseado na repetição sonora. A onda, e só repetição de sons nasais. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda, ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Então, essa repetição de sons nasais, né, de vogais nasais, vai dar musicalidade aí no poema. Onomatopeia. Sons transformados em palavras, né? Faz-se o som transformar-se em termo. Olhe este. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com o sino. E o sino bem alto, delém, dem, delém, dem, delém, dem, delém, dem. Toda a cidade ficou sabendo. Reparem, isso aqui é onomatopeia.
essa repetição sonora é onomatopeia. Mas cochichar também é, certo? É um verbo que é formado a partir do som, certo? Então, o som é que gera o verbo. Isso acontece com miar, isso acontece com mugir, tá? Vejam essas onomatopeias que aqui estão. Vocês conhecem das histórias em quadrinhos, né? Todas elas são representações sonoras. E, por fim, a paronomásia, né? A paronomásia é quando se faz o trocadilho a partir de palavras parecidas. Olha essa, ameixas, âmias ou deixas. É uma brincadeira, né? Sonora feita a partir do trocadilho. Exportar é o que importa. Então, entre exportar e importa. Ou ainda, as têmporas da maçã, as têmporas da hortelã, as têmporas da romã, as têmporas do tempo, o tempo temporã. Então, esse jogo sonoro que nós vemos aí é o que nós chamaríamos de paronomásia. O Enem gosta de cobrar paronomásia porque é um recurso muito utilizado na publicidade, né? E o Enem trabalha bastante com textos publicitários, tá certo? Gente, é isso, exercícios para a semana que vem, né? E na aula nós vamos corrigi-los, tá certo? Boa semana para todos vocês. Um grande beijo no coração de todos.